tarde a todos. Era para ser um bom dia, mas vai ser uma boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com Resultados. Já começamos aqui pedindo desculpas pelos problemas técnicos da manhã. Não sei o que aconteceu na transmissão do nosso Café com Resultados, que é sempre às 7h45 da manhã. Eu e a Camila Cash estaremos aqui falando de assuntos de gestão, empreendedorismo, negócios, vida em casal empreendedora, trazendo aí várias discussões, ferramentas e tudo mais, né, relacionados à gestão. Então, sejam muito bem-vindos. Você que é gestor, você que é dono de negócio, né? Todos são muito bem-vindos aí à nossa live, né? E no episódio de hoje do Café com Resultados, nós vamos trazer a ciência por trás do KPI, né? Por que os itens de controle são indispensáveis para o lucro em 2026? Quais são a base que traz isso, né? Então, como a gente trabalha muito com isso é uma das nossas premissas e dos nossos, como se diz, prerrogativas metodológicas, né? Nós trabalhamos com fatos e dados, gestão baseada em evidências, né? Em tomada de decisões através de realmente fatos, coisas concretas, reais, não no achismo, não na intuição. Não que isso não possa ser usado em alguns momentos é importante, mas tu não pode basear a tua gestão do teu negócio somente na intuição ou só no deixa a vida me levar, né? A gente precisa de algo maior. Então, já diz, né, o William Edwards Deming, um dos maiores nomes da gestão, né, que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado, né? Ou só medimos aquilo que só gerenciamos aquilo que pode ser medido. Tem várias formas da mesma frase, né? Eu não estou te ouvindo, como não sei se o microfone está aberto, mas eu não estou te ouvindo. Tá aberto. Agora sim. Tá Sim? meio abafado só o som, que nem de manhã, quando tu trocou. Não sei se tu tá com fone ou com microfone, se tá o fone conectado no Tô teu com Wi-Fi. fone. Então deve ser o microfone do fone que tá bem abafado o teu som e tá bem ruim de te escutar. Então, por enquanto a Camila vai arrumando o som dela, a gente vai seguindo aqui. Então a ideia de hoje é conversar sobre isso, né? Como os itens de controle, né, traduzem o desempenho estratégico, né? Com dados acionáveis aí abaixo, vamos detalhar esses 5 pilares, né? Vamos falar aqui na nossa live desses 5 pilares, né, da análise de resultados injeta aí no seu negócio, como isso pode ser diferencial. Né, Camila? Vamos falar sobre isso Isso. hoje? É isso aí, a gente trazer, né, como... e o que é, né, Rafa? Primeiro, assim, antes da gente falar o como usar ou a importância disso, o que é um KPI, hein? Essas 3 letrinhas aí que a Boa. gente escuta pra caramba e daqui a pouco tem alguém que fala assim, mas eu não entendo muito bem. Conta pra gente o que são KPIs. Key Performance Indicators, né? São os indicadores-chave de sucesso, né? Que hoje está muito comum, né? Há 18 anos atrás, quando eu comecei com gestão por resultados, ninguém falava de KPIs. Hoje todo mundo fala sobre isso aí, mas a ideia é essa, né? São os indicadores-chave de sucesso, os itens de controle chave de sucesso, são aqueles que a gente tem que medir para que o nosso ponteiro mexa do lucro dentro do nosso negócio. Então, essa é a ideia aí dos KPIs, né? Mas vamos falar em itens de controle, que é a nossa linguagem, português, bem fácil, como nós trabalhamos, prático, fácil e útil, né? Então, a gente está aí falando sobre isso. Uma primeira diferenciação, item de controle e indicador. Item de controle é o nome que eu dou àquilo que eu vou medir, processo, produto, o que eu estou medindo. Então, eu quero medir meu faturamento, o nome do meu item de controle é faturamento e o indicador é a forma como eu vou medir. Indicador é a forma de medição. Se vai ser em reais, em dólar, em reais por pessoa, em quilos, em metros, eu vou medir faturamento conforme a minha estratégia ou as várias formas que eu quero ver a mesma coisa de formas diferentes. Então, primeira diferenciação e aprendizado hoje é item de controle é o nome que eu dou àquilo que eu quero medir e indicador é a forma que eu vou medir aquilo, né? Como eu vou expressar aquele item de controle. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz já apaziguar. Então, quais são os meus indicadores? Os indicadores é percentual, número, reais, milhão, meta. Não, mas eu tô falando do faturamento. Não, faturamento é item de controle. Como tu mede é indicador. Então, vamos Isso. começar com essa diferenciação e vamos partir aí para os 5 pilares, né, que a gente tem aí da implantação
desse rito de gestão tão importante, que é a gestão por resultados, a gestão por itens de controle, a gestão por KPIs, como eu falei para vocês. E o primeiro pilar que a gente vai falar e vai começar com a Camila é o pilar da inteligência da tomada de decisão. Isso vem muito ali do Kaplan e Norton, que é muito famoso aí, né, na questão da gestão, da transformação de planejamento em uma coisa concreta, né, que eles trazem ali, o Balance Scorecard, falam muito sobre isso, e da inteligência na tomada de decisões e que às vezes a gente não tem que olhar somente os itens financeiros. Então fala para nós aí desse primeiro pilar aí, Camila, por Isso favor. aí. Então, o primeiro ponto importante, né, por que a gente trabalhar com KPIs, com indicadores, é a questão de a gente ter decisões mais assertivas, de uma forma mais inteligente, né? Levantando fatos e dados confiáveis, onde a gente vai construindo um histórico a partir dessa medição, né? Como a gente comentou ali, o que é medido, não é gerenciado, né? E se a gente não pode medir, a gente não consegue melhorar o resultado e o processo que leva a esse resultado. Então, através dos KPIs, a gente consegue fazer os itens de controle, a gente consegue tomar decisões mais assertivas. Quando eu consigo entender qual é o meu objetivo com ele, e aí ele me norteia a construir melhor as minhas decisões. Então, a gente não. A gente entende que as pessoas têm um histórico de vida, né? Tem ali uma experiência, mas a partir de números, fatos e dados, a gente consegue ter melhores tomadas de decisão. Porque se eu estou falando, por exemplo, tu falou de faturamento, eu vou medir ele em reais, eu quero aumentar o meu faturamento, eu sei que eu tenho que sair de 5 para 7, de 5 para 10. Senão eu digo, eu quero aumentar meu faturamento. Beleza, mas qual é o teu faturamento hoje? Não sei. Não Como é que pode tu vai ser melhorar isso. algo que tu não sabe? O que tu tem que melhorar? E depois, para, né, ali adiante a gente vai falar sobre a questão da definição de metas também, né? Ele tem que ter essa clareza, ele contribui com essa clareza. Perfeito. Muito bem colocado, Camila. E qual é o segundo pilar, Rafa? Muito bom. Então, o segundo pilar é o alinhamento, né, o alinhamento estratégico e cultural. Né, a gente fala muito aqui na KT Soluções que a gente, e somos, né, especialista em implantar ritos de gestão e cultura de resultados, né? Uma das melhores formas de tu implantar uma cultura de resultados, né, e é através desse rito de gestão dos itens de controle. Por quê? Quando a gente acompanha esses itens de controles determinados, a gente começa a entender os resultados. Se tu nunca acompanhou, tu começa a entender aqueles resultados e a partir daí tu começa a também mostrar o caminho, definir metas claras para todos, onde acaba alinhando as pessoas, independente do nível da hierarquia, sempre com aquele objetivo, né? Então, ter uma meta definida através de um bom item de controle atrelado a um indicador coerente com aquilo, vai fazer com que, desde a base da pirâmide até o topo da pirâmide, você consiga medir, compartilhar, né, direcionar, criando essa cultura de resultados dentro das organizações. Então, os esforços acabam sendo direcionados para aqueles itens que foram escolhidos. Então, tu começa a ter clareza no que tu tem que fazer, quais são as tuas prioridades, e isso permeia a empresa como um todo, né? E uma das coisas que mais a gente percebe que dá de erros aí nas organizações, às vezes, é o medo do dono do negócio de compartilhar informações referentes ao negócio. E isso tem dois caminhos, né? Se tu não compartilha, tu não engaja, e aí tu não cria uma cultura. Se tu cria uma cultura de esconder coisas, os teus funcionários também vão esconder coisas de você. Tudo é recíproco. Então, assim, mas cara, daqui a pouco tu não vai precisar falar do número do faturamento para todo mundo ou do EBITDA. Tu pode mostrar em percentual, tu pode mostrar em outro tipo de índice que fique mais agradável a sua questão, né, de desprendimento em relação a números, né, que é normal, a gente às vezes tem medo. Eu tenho a maior medo que a gente fala assim: mas se ele souber o quanto o meu negócio está lucrando, ele vai querer pedir aumento. Mas que bom, né? Continue lucrando muito para dar quantos aumentos tu precisar dar, né? Hein, E a Rafa? mesma coisa. E assim, o colaborador que está trabalhando no dia a dia entende qual é o valor e o custo,
do produto ou do serviço, ele não precisa de muitas contas para chegar no faturamento. Por exemplo, faturamento, né? Não precisa de muito assim para chegar no faturamento. Talvez o que a dificuldade muitas vezes é de entender custos. Como ele não sabe quanto custa a máquina, muitas vezes, para ele olha essa conta simples Isso, e do aí quanto ele não faturou vai sobre aquele ganhar. produto, e às vezes ele não sabe que ele deve ali colaborar de uma forma cuidadosa, né, com a gestão dos custos, para que o resultado final realmente sobre dinheiro e que possa sim ser compartilhado. Porque se você tem um time que está colaborando com aquele resultado, em algum momento é benéfico, sim, que a gente trabalhe esse tipo de situação, mas se eu não colaboro, não compartilho isso de alguma forma, ele não está alinhado, né, com qual é o meu objetivo dentro da É, empresa, qual é o objetivo da empresa. O objetivo deixa de ser do empresário apenas e passa a ser um objetivo da empresa. E exato. se aquela equipe faz parte da empresa, ele está alinhado, ele vai entender o caminho que a gente quer, né, naquele trabalho. Então, não tenha medo de, né, mostrar, falar sobre os seus itens de controle, porque todos isso ajuda a alinhar e trazer melhores resultados para a organização. E qual é o próximo, Camila? É exatamente a sequência disso, né? A definição de metas mais claras e objetivas. Por quê? A gente tem sonhos, né? Que pode se ir até a Lua, e mais que a Lua, e muito longe. Só que tudo tem que começar de algum lugar. Tu começa do ponto onde tu tá, do teu real resultado, para então crescer. Então, essa meta. Quando eu tenho, né, esses indicadores e itens de controle alinhados, medidos, eu começo a conhecer o histórico, eu sei qual a minha realidade, como é que eu entrego, o meu processo entrega de resultado, eu consigo definir metas mais claras e alinhadas, senão fica utópico, né? Uma meta muito fraca não causa esforço para a gente sair do lugar. Ah, tá. Isso aí é fácil. Ali, quando eu começar lá pelo dia 15 eu me movimento, né? Ou se ela é muito desafiadora, se ela é muito fora da curva, acontece a mesma. Ah, eu nem vou fazer esforço, essa meta é inatingível. Então, a gente tem que estar nesse ponto de realidade. Ele tem que ter um desafio, mas não pode ser algo demais que não seja alcançável, que também ela perde né, o objetivo, né? Se tu tem um objetivo, uma meta muito grande, fraciona ela, né? Escalona ela. E aí vai melhorando o processo para que chegue naquele lugar. Então, não sair direto para uma big meta e aí perder a mão e realmente acabar perdendo o engajamento do time, do processo e tudo mais. E isso é um dos grandes erros que a gente percebe ainda muito nas organizações de todos os tamanhos, tá? Não só do pequeno, médio, grande, que é esse. Às vezes definir metas pelo querer, né? Não pelo porquê e nem no como, né? Então, assim, se eu quero chegar num resultado X, Y, Z lá, que eu determinei numa meta, eu tenho que entender se os recursos atuais que eu tenho dentro da minha organização são os suficientes para alcançar aquele objetivo. A maioria das organizações, às vezes, determina uma certa meta, mas sem analisar o seu contexto. E aí não vai chegar naquele resultado, porque tu precisa também, e uma coisa é certa, né? Dinheiro gera dinheiro. Então eu preciso, às vezes, investir em coisas para ganhar coisas. Então, eu quero faturar mais, mas eu não quero aumentar a minha equipe, tá legal, eu tenho que melhorar a produtividade da equipe atual e eu vou ter que fazer investimentos para que isso aconteça, se aquela equipe realmente pode desempenhar mais com menos tecnologias, algum investimento para atingir meta vai ter que ter de tempo, de recurso financeiro, de recurso físico, de recurso técnico, de conhecimento. Então, assim, normalmente as pessoas não atrelam a meta aos recursos, e isso é muito perigoso. Bom, vamos para o próximo, então? E aí, o que que nos diz, né, isso, né? A meta que a gente quer ir, se eu quero ter uma meta e eu não estou alcançando ela, porque o meu resultado, né, o processo do meu resultado, o resultado do meu processo ainda não atinge ela, o que que a gente faz? Né? A Bom, gente olha para
Agora a gente vai olhar para um diagnóstico, né? A parte 4 dos nossos pilares da gestão por itens de controle, que é o diagnóstico de falhas e a melhoria contínua. Quando tu começa a acompanhar naturalmente os itens de controle, começa a fazer parte do teu rito de gestão, independente do nível começar, vai começar só pelo dono e os principais gestores, e depois vai desdobrando para supervisores, coordenadores, não importa o nível que chegue a gestão por resultados. Uma das coisas naturais que acontece é só pelo acompanhamento do resultado ele já começa a melhorar, porque eu começo a perceber falhas no meu processo, falhas na execução de alguma coisa, e isso já naturalmente faz com que o resultado, só para eu estar de olho nele, ele comece a melhorar. E é isso, ao longo do tempo, nós vamos determinando qual é a minha normalidade do processo e qual é a minha meta objetivada, né? O que eu quero alcançar com aquele resultado daquele item de controle. Eu consigo começar a identificar a normalidade, que é o primeiro ponto. Eu não consigo ser competitivo se eu não for previsível. Nossa, que coisa difícil. Uma hora a gente vai fazer uma live só sobre previsibilidade É versus verdade. competitividade. Mas uma coisa é certa: ninguém é competitivo sem ser previsível. E a primeira coisa é dominar o seu processo, dominar o item de controle que você está controlando, para, primeiro, saber se ele está estável ou se ele tem uma tendência. A gente tem que entender bem a natureza dele, para entender quais são os gargalhos, as falhas, onde eu preciso investir para que ele mude de patamar. E assim a gente vai melhorando continuamente. Eu olho, corrijo, faço, né, a correção, mantenho ele dentro do nível, vejo que precisa melhorar, melhoro, faço um outro plano, melhoro até ele chegar onde eu desejo, né? Isso é melhoria contínua, né? Não é simplesmente atuar no susto. Deu um problema, atua. Tá tudo bem, deixa quieto. Deu outro problema, atua. E aí tu não consegue ir melhorando. Tu vai deixando, né? Vai apagando incêndios e não vai resolvendo os problemas na causa raiz, que é um dos grandes benefícios de implantar uma gestão de itens de controle atrelada a análises de causa, né, de fato, causa e ação, que fazem com que a gente corrija os problemas na causa raiz, que eu acho que é o desejo de muitos de vocês, gestores, empresários aí, é corrigir os problemas e eles não se repetirem. Essa é uma das ideias do rito de gestão por resultados que a gente faz essa implantação, né, via metodologias aí dos nossos parceiros aí, que somos credenciados da Qualitim, que é mais, e também traduzidas nos softwares da Quatros, aí, que também é parceira aí da KT Soluções, nessa jornada rumo aí à prosperidade via ferramentas de gestão, né, Camila? E vamos para o quinto? Exatamente. Então, e tudo isso você percebe, né? A gente estava falando assim, ele vai se encadeando aí para quê? Para um aumento de produtividade, melhor resultado, parar de apagar incêndio, começar a ter mais tranquilidade na resolução e no caminho do resultado que a gente quer. Porque muitas vezes a gente sabe que a gente tem desafios, a gente sabe que a gente precisa de novos recursos, sejam eles de pessoas de financeiro ou de conhecimento. Só que se a gente não sabe como, o que a gente vai olhar primeiro, fica tudo muito difícil, vira um apagar de incêndio eterno, cansativo. Aí a gente vai ter empresários cansados, com burnout, gestores que não conseguem trazer bons resultados, e com isso cai a produtividade, né? Então a gente entende que quando a gente faz a gestão através de itens de controle, a gente tem um aumento da produtividade, porque a gente fraciona, né, os nossos números com o nosso time. Cada um cuida ali de um pedaço. Aquele pedaço colabora com o pedaço de cima, que vai colaborar com o resultado da empresa. Então, todo mundo alinhado, a gente passa a ter um melhor engajamento, mais tranquilidade para trabalhar, entendendo o que, que a gente tem. Eu preciso de recurso. Bom, vamos lá, vamos fazer um plano de ação, que a gente falou na semana passada, vai trazer ali o como a gente vai construir isso e o que esse plano, né, essa melhoria vai trazer de resultados. Então, facilita a vida de todos, conhecendo, e como a gente falou, acho que foi semana passada, né? Muitas vezes as pessoas entendem como gestor só aquele que tem um time. E não, todos nós somos gestores
do nosso processo e também de times, aqueles que têm times É, abaixo de si, né, subordinados ali. Então, facilita muito a vida quando a gente está trabalhando assim, que todo mundo consegue entender o seu trabalho impacta no todo. É muito melhor, né, Rafa? sim. Não, e aí, isso otimizando a tua produtividade, tu automaticamente vai otimizar o teu lucro, que é a função do teu negócio. A função de qualquer negócio é ter lucro. Então, quando a gente começa a ter os itens, né, de controle muito bem gerenciados, é impacto direto no lucro da empresa. Então, assim, não tem porquê, se você não faz hoje esse rito de gestão, que é o rito de itens de controle, a reunião de resultados, através dos itens de controle, você está deixando dinheiro na mesa. Isso é fato. São mais de 18 anos de experiência, já vendo vários negócios fazer isso, e a gente vê na veia como isso impacta diretamente o lucro da organização, né? Por falta de vários outros fatores que não são controlados, acaba o dinheiro escorrendo pelas mãos, as vendas não acontecendo. Nossa, é impressionante a quantidade de coisas que acontecem. Então, sim, o foco na meta proposta leva muito a ter mais resultado. E isso acontece da melhor forma com esses ritos de gestão bem implantados, acompanhando as ações, acompanhando os fatos causação, fazendo todo esse processo acontecer, faz com que a gente implementando isso gere muito mais resultado e mudança na mentalidade dos gestores, alinhamento. E nesse cenário que a gente vive, né, Camila, complexo aí, com muitas variações, né, de mercados e coisas, a gente tem que estar por dentro dos nossos resultados para tomar as melhores ações, não no achismo, mas sim com fatos e dados e resolver os problemas na causa raiz. Exatamente. Assim, a gente passa a ter, né, gestores mais prósperos, mais felizes, time mais engajado, que nem a gente falou lá com a Fernanda, lá no podcast da Uzicast, Uhum. né, que a gente precisa ter formas, e essas são formas práticas, bastante simples até. No início parece um pouquinho mais difícil, principalmente fazer sozinho, para quem nunca fez. Ele Ah, sim. parece um pouquinho mais assustador, mas com a KT Soluções, né, ao seu lado, com certeza você vai ter um resultado cada vez melhor e vai construir esse time com uma cultura de resultados e transformar a cultura do teu negócio, para que Isso. tu possa ter mais tranquilidade de fazer a gestão com a visão do futuro, né? Não só apagando incêndio, e o teu time todo alinhado, todo mundo andando para o mesmo lado vai muito melhor, com certeza. E a gente pode, né, Rafa, fazer o diagnóstico chamando ali no nosso inbox, no direct. A gente faz o diagnóstico do como é que está o momento do teu time, da tua empresa, e também entendendo aí quais são as melhores ferramentas, né? Qual é a melhor rota para você desbravar esse mundo da gestão. Porque cada empresa está num desafio diferente, mas a gente sabe que tem ferramentas para atender praticamente todos os teus desafios, as tuas dores, a gente está aqui para atender da melhor forma possível. Saia desse labirinto da operação, vai para o labirinto da estratégia, do lucro, do engajamento, do geração de qualidade de vida, de qualidade de tempo, que isso a gente sabe que gera com as metodologias bem implantadas, ritos bem implantados, cria um modelo de gestão único para sua organização. Não é nada genérico, não é uma coisa que é teu, da tua empresa, da tua cultura. É um passo a mais dentro da cultura que tu já tem dentro da sua organização. Nos chame que nós somos especialistas para fazer isso acontecer no seu negócio. Se você então quer gerar mais lucro, sair do operacional, uma parte, né? Porque a gente precisa também estar no operacional, principalmente o pequeno e médio, mas ser mais estratégico, tomar decisões baseadas em fatos e dados, parar de apagar incêndio, resolver problemas na causa raiz e com certeza gerar muito mais engajamento dentro da sua equipe, vem falar com a gente que a gente faz esse diagnóstico aí e levamos essas soluções para o seu negócio, né, Camila? Vamos lá, Muito vamos se bem. despedir, É dando isso aí. oi para a galera que entrou aqui, a Claí, Dá uma olhadinha Lucy, aí. né, a Joyce, aparece aqui, deixa eu ver mais algum. Ferreira, né? Que entrou aquela hora dizendo que estava. Nos salvou, dizendo que o som estava funcionando. Então, a todos que estão vendo aqui no ao vivo, muito obrigado. Um beijo a todos vocês. O nosso café da tarde hoje não é
Então, revisando nossa live Café com Resultados da KT Soluções, todas as quartas-feiras, às 7h45 da manhã, venha tomar um café conosco e ou possa assistir em qualquer momento, a qualquer hora, ouvir ou assistir, né? Você pode ver ou somente ouvir nas nossas plataformas do YouTube, Spotify e no Reels do Instagram da KT Soluções. Então, se você não segue, segue aí KT Soluções no Instagram e nas nossas outras todas as redes aí, estamos praticamente em todas as redes sociais, só procurar por KT Soluções que você vai achar. Também pode seguir o Sou Rafael Trindade e o Sou Camila K para receber esses conteúdos de qualidade toda a quarta-feira. Então, que bom, Margarete. Que bom. Também é bom estar aqui, você está aqui. Então, Camila, acabou hoje o nosso cafezinho da tarde. Muito bom, pós-almoço, né, que a Uhum. gente fez aí, mas questões técnicas podem acontecer, a gente faz o que é melhor, né, sempre buscando o melhor possível e ter aí o conteúdo para que todo mundo possa estar melhorando seus resultados e contando com a gente na sua caminhada. Um abraço a todos, uma boa semana, Até até quarta-feira quarta que que vem. vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau.